Então, você quer matar uma pessoa, dá açúcar para ela. Não é nem o glúten, é o açúcar. Então, entrando aqui no tema, né? Paciente com síndrome metabólica só tem um destino, gente: infarto agudo do miocárdio, tá? Simples assim, morte, morte. O que é essa tal de síndrome metabólica? A primeira característica de síndrome metabólica, o que é? Ganho de gordura abdominal. Já viu a pochete assim que as pessoas têm? Com um programa de desinflamação, você já vai perder de imediato, dependendo do tamanho que você tem aí de pochete, né? Mas com certeza você já vai sentir, nossa, você vai sentir uma grande diferença já na primeira semana. Eu garanto, você vai sentir uma grande diferença. E a cintura, né? Eu já quero que você, cada um que esteja em casa aí, já pegue uma fita métrica. Quem tiver uma cintura maior já pega uma trena, mas uma fita métrica, tomara que dê, né? Os homens, um risco elevado para ter AVC e síndrome metabólica é com uma cintura entre 94 centímetros e 102. Um alto risco é maior que 102. Então, vocês homens aí, que estão aqui na live, quem tem maior que 102 já está com um alto risco de síndrome metabólica, AVC, infarto, diabetes e tudo mais. E as mulheres, um risco elevado entre 80 e 88, alto risco maior que 88. Então, se você já tem uma cintura, que você vai medir aqui na altura do umbigo, tá? Pega a fita métrica na altura do umbigo, maior que 88, já tá aí com um pezinho lá, né? Tem que entrar urgente no processo de desinflamação. E não é emagrecimento, tá? Porque as pessoas deveriam falar: eu desinflamei tantos quilos. Eu, antes de conhecer a integrativa, depois que eu conheci a integrativa, em pouco tempo eu desinflamei 15 quilos, por incrível que pareça. Eu não era obesa, mas estava acima do peso. Então, eu não falo eu emagreci, eu desinflamei. Quem vê minha foto antiga, uma foto antiga minha, vai ver que eu tinha um rosto assim. E eu achava normal, o rosto era inchado, sabe? Que muita gente tem. E a cintura, eu nem lembro quanto que media na época. Mas se for acima de 88, alto risco. Ou tem outra medida aí para vocês compararem. Você pode fazer relação cintura-quadril, né? Até 0,7 você divide, né? A cintura pelo quadril, a medida que tem na cintura pela medida do quadril, até 0,7 é normal. Acima de 0,7 centímetros já não é normal, é anormal, né? E aumento de morbidade já acima de 1 para homens, de 1 maior ou igual a 1, para mulheres acima de 0,9. Divide aí sua cintura pelo quadril, veja sua medida. Se der acima de 0,9 para mulher, aumento de morbidade e mortalidade. Morbidade é quando a pessoa fica incapacitada. Mortalidade é quando morre, tá? Então, isso daí é a primeira característica de síndrome metabólica, essa gordura abdominal, essa gordura visceral. Então, você já está com isso? Olha, já sinal vermelho piscante, tá? Vermelho piscante. Outra característica da síndrome metabólica, resistência à insulina. O que é uma resistência à insulina? É quando a insulina não consegue mais colocar a glicose para dentro da célula. Então, quem tem resistência à insulina vai ter sarcopenia, tá? Diminuição de massa magra, aumento de glicação. O que é glicação? Quando a glicose gruda numa proteína e com o calor ela vai glicar. Então, seu sangue fica viscoso, fica caramelizado, os receptores da insulina e a própria insulina perdem sua função, porque eles são proteicos, proteína com glicose, glica. E é o maior fator de envelhecimento, inclusive da pele. Pele envelhecida, tudo glicado. Então, a glicação. Tanto que tem hemoglobina glicada, seria um bom parâmetro aí de exame para você ver. Quem tem acima de 5 de hemoglobina glicada já está se encaminhando aí para síndrome metabólica.
Outra coisa que a resistência insulínica gera, estimula o sistema renina-angiotensina. O que é isso? Aumento de pressão arterial. Estimula vias de fibrose. Olha só, fibrose, quando está fibrótico o tecido, um fígado fibrótico, uma artéria fibrótica, é aquela coisa que está toda fibrosada, dura, não funciona mais. Diminui o GLUT4, a resistência insulínica. O que é GLUT4? Já expliquei várias vezes, vamos lá, tem gente nova. Para você, Vivian, que ainda está pensando em pôr açúcar aí na sua limonada. A célula, membrana celular, tem receptores, tá? O IRS. A insulina se acopla nesse receptor. E o que ela vai fazer? Ela vai já jogar a glicose para dentro da célula? Não, não é assim que funciona. Dentro da célula tem um canudinho, um elevador, né? Um transportador que se chama GLUT4. Quando a insulina se acopla aqui no IRS, no receptor, ela sensibiliza esse canudinho ir lá, pegar a glicose e levar lá para a mitocôndria para produzir energia. O que acontece com quem tem resistência insulínica? Não vai haver sensibilidade à insulina. Tem resistência à insulina, que é o contrário disso. Diminui GLUT4. Se não tem esse canudinho aí, esse elevadorzinho, esse GLUT4, como que a glicose vai entrar na célula? Ela fica toda lá no sangue, glicando, caramelizando o sangue e ocasionando vários problemas e inflamações aí pelo corpo. Aí o pâncreas começa a secretar um monte de insulina. A insulina é um hormônio inflamatório e aí já está gerando uma cascata inflamatória pelo corpo. Outra coisa que a resistência à insulina faz, perda da capacidade diastólica cardíaca. Então, tem a pressão diastólica, que é a mínima, e a sistólica. Já perde a capacidade aí, já aumenta a pressão arterial, provocando uma hiperplasia ventricular, o coração começa a crescer, né? Então, essa síndrome metabólica, por isso que tem a ver com pressão alta também. Quem tem diabetes tem resistência insulínica, quem tem resistência insulínica tem problema cardíaco, uma coisa leva a outra. E o que vai acontecer com essa hiperplasia ventricular? Promove alterações estruturais e disfunção no sistema cardíaco. Olha para onde a gente está indo. E você quer pôr açúcar ainda, né? O que gera resistência insulínica? Açúcar, carboidrato refinado, bebidas açucaradas. E você quer pôr açúcar na limonada? Quer dizer, limonada já é açúcar, né? Água com limão. O nome certo é água com limão, porque quando fala limonada é açúcar, né? Então, agora acho que você, Vivian, você já está mudando de ideia, né? A gente já está indo para o infarto aqui. Então, nas artérias também, a resistência insulínica promove um aumento de arteriosclerose, aumentando interleucina 6, que é totalmente inflamatória, e diminuindo a função de mitocôndria. Se a mitocôndria não funciona, nada funciona em você. A causa das doenças são inflamações crônicas e mitocondriopatias. Tem 3 tipos de resistência insulínica. Tem resistência insulínica hepática, que é do fígado. Por quê? A resistência insulínica no fígado, ele faz o processo de gliconeogênese, né? Então, ele consegue fazer glicose a partir de aminoácidos ou a partir do glicerol, lá dos triglicerídeos. Então, o que é gliconeogênese? É a formação de glicose sem usar o carboidrato. Então, tem essa resistência insulínica no fígado, porque a glicose não consegue entrar na célula, tá? Lá no fígado, porque o GLUT4 não é sensibilizado. Então, a glicogênese começa a acumular muito glicogênio, muito açúcar no fígado. Mas com a resistência insulínica, não vai haver, né, esse processo aí de queima para gerar energia, de queima de glicose para gerar energia. Então, a glicose em demasia começa a acumular lá no fígado, dá o fígado gorduroso, né? Se a própria frutose, né, já dá isso, né, por isso que não devemos tomar suco de fruta, imagine o açúcar, né? E tem outro tipo de resistência insulínica, que é a do músculo.
Quando a glicose não entra na célula, ela se acumula também no músculo, dando resistência. Quem é sedentário, por isso que no meu programa de desinflamação vai entrar exercício do primeiro ao último dia. Eu vou dar vários tipos de exercícios para você, tá? Então, eu odeio musculação, não faço de jeito nenhum. Eu vou te dar outro tipo. Se bem que a musculação seria uma ótima opção, mas calma lá, não vou te obrigar a fazer. Todo dia tem que fazer musculação. Dá para revezar com outros tipos de exercícios, tá? Inclusive, para quem não tiver pezinho em casa, eu vou dar outros tipos. Vai ter bastante opção para você, tá? Mas tem que fazer. Não tem jeito, gente. Tem que fazer. Porque o sedentarismo, ele provoca resistência insulínica. Então, a pessoa não consegue fazer a beta-oxidação no músculo, ela não queima a gordura no músculo, porque é sedentário, tá? Inclusive, os músculos produzem hormônios super importantes para a nossa saúde. Se não tem músculo, não vai produzir. Por exemplo, a irisina. A irisina é um hormônio muito importante para a gente, que é produzido no músculo. E, por último, tem a resistência insulínica no próprio tecido adiposo. Então, para quebrar a gordura no tecido adiposo, precisa de um hormônio, né? Ou melhor, de uma enzima que é hormônio sensível, que é a lipase. Vocês já ouviram falar, né? O pâncreas produz protease, amilase, lipase. A lipase é a enzima encarregada de quebrar a gordura. Então, quando a gente come carboidrato, toma aquela limonada lá da Vivia, né? Bastante açúcar, a insulina, que tem a função de sensibilizar os receptores, lembra que eu expliquei? Para ir o GLUT4 lá captar a glicose, ela também tem a função de inibir o glicogênio no fígado, tá? Ela também, além disso, ela não deixa fazer glicogênio no fígado, por quê? Porque se você tem glicose no corpo, para que mais reserva de energia, que é o glicogênio, que o fígado produziu? O glicogênio, ele é usado quando acabou sua glicose, ó. Você fez exercício, você dormiu, queimou tudo, aí sim, o glucagon vai lá, começa a quebrar lá a glicose para produzir energia. Aí tem a reserva lá no fígado, mas você já está cheio, para que mais? Então, a insulina, né, ela também fala assim, ó, fígado não precisa mais de glicogênio, eu já estou aqui cheio de glicose para eu dar conta, quando a pessoa está fisiologicamente bem. E além de tudo isso, ela também vai diminuir a ação da lipase, porque eu não quero que a lipase continue quebrando gordura para fazer energia, porque eu comi, porque eu tenho glicose, então eu tenho energia suficiente. Para que ficar quebrando o glicogênio? Para que ficar quebrando os triglicérides? Mas quem tem resistência insulínica não vai ter esse processo, vai descontrolar tudo. A quebra de gordura, nesse caso, não vai te emagrecer. Mesmo que continue quebrando lá a gordura no tecido adiposo, porque o processo não vai acontecer, essa gordura aí que é quebrada nesse processo não vai ser usada como fonte energética, e sim vai agir como um corpo estranho. O organismo vai detectar, não, é de gordura, mas é uma gordura ruim, é um corpo estranho. Ele vai ativar uma via inflamatória, que é o TNF-alfa. TNF-alfa é uma via inflamatória que vai inflamar mais seu corpo. Ele diminui a mobilidade do GLUT4. O GLUT4 não vai funcionar e vai diminuir mais ainda a entrada de glicose. Quer dizer, com toda essa resistência insulínica, cada vez mais vai ter glicose no corpo, porque os processos metabólicos começam a não acontecer, tá? Então, por isso que é tão importante a resistência insulínica. É importante nós evitarmos. Como que você vai evitar? Desinflamando, aprendendo a comer, aprendendo a fazer exercício físico, aprendendo a gerenciar seu estresse, aprendendo a dormir, porque se não dorme, sobe insulina, aprendendo a fazer jejum intermitente, aprendendo a suplementar. Essas são as etapas do programa de desinflamação de 30 dias Sandra Chagas, que foi projetado por mim. Por que eu projetei? Por que eu sei o que desinflama? Porque eu trabalho com isso. Eu atendi milhares de pacientes, tá? E é muito difícil você, na consulta, pôr tudo isso na cabeça do paciente.
É uma consulta só. Esse programa são 30 dias. Na consulta, eu oriento o paciente, eu orientava, que agora não consulto mais, né? Passo a receita, mas muitos somem, não acompanham, né? Não tem continuidade. Mas nesse programa vai ser diferente. Eu tenho certeza que quem comprou, quem ainda vai comprar, não vai jogar seu dinheiro fora. Só se for lelé, né? Eu comprei e não vou fazer. Não, só se for lelé. Isso 30 dias só. Além de ser rápido, é o acompanhamento diário, é todo dia que eu estou lá. Na consulta, não, né? Não dá para eu ficar com o paciente todo dia. Mas nesse programa, eu vou ficar 30 dias com você, te orientando, corrigindo e tirando dúvidas. E passando as metas. Porque vai ser o passo a passo, eu vou te orientar o passo a passo. Cada semana vai ter um conjunto de metas para você fazer. Tudo de acordo com um cronograma para desinflamação. Eu não posso começar pelo fim. Né? Muita gente fica tão confusa que quer fazer tudo ao mesmo tempo e se perde no caminho. Por isso que tem que ter uma orientação, tá? Então, eu vou ser a sua mentora durante 30 dias e depois você só seguir em frente. Só continuar fazendo o que você aprendeu, segue em frente que vai dar tudo certo. Não tem como dar errado, tá? Outro fator da síndrome metabólica é a glicemia em jejum, quando está maior ou igual a 100, tá? Só isso. A Organização Mundial de Saúde fala isso. Quando está maior de 100. Uma glicose normal é entre 75 e 85. Mas eu acho ainda pouco. Eles poderiam colocar insulina aí. Porque uma insulina tem que estar no máximo 5. Mas, se tiver acima de 13, já certeza que está com síndrome metabólica. Está com resistência à insulina. Tá? Então, sendo o ideal 5, mas se tiver com 13 ou mais, e sabe que no valor de referência de laboratório está até 24, né? Que é um absurdo total. Quem está com 20, 24, 15 já está assim, bem ruim mesmo. E acima de 13 já está com resistência insulínica. Sendo que o ideal é 5. Então, por isso que eu falei de exames, não é frisando, não vou passar exame para ninguém. Não precisa fazer exame, não é obrigatório fazer exame para participar do programa de desinflamação, tá? Mas quem tiver, seria bem interessante. Ou você pede para o seu médico, me passa uns exames aí de insulina, hemoglobina glicada, alguns de marcadores de inflamação, para comparar. Poxa, eu comecei o programa, eu estava com 10 de insulina, e agora eu estou com 5. E é totalmente possível. Tá? TGO, TGP, o fígado vai melhorar. Vocês vão ver, todos os marcadores inflamatórios vão melhorar. Mas eu não vou passar exame. Esse programa não faz parte de exames. Estou sugerindo, tá? Quem puder fazer o antes e o depois. É igual assim, vou tirar uma foto antes de começar o programa e depois. Vou medir minha cintura antes e vou medir depois. É para o seu próprio parâmetro, tá? Para você mesmo comparar. Com certeza você vai indicar para os seus amigos e parentes. Porque o negócio dá certo. Eu garanto que dá certo. E outra coisa, você ainda pode fazer com a sua família. Você compra um e a família inteira não vai participar do grupo, mas você passa as orientações. Você pode passar lá, eu falando, né? Não tem problema nenhum. Faz uma vaquinha aí na família, 12 vezes de R$ 49,70. Não é possível que se a família for em 5, cada um dá R$ 10 aí, pronto, você já faz parte, tá? Então, esse foi o terceiro. Então, nós falamos já de 3 fatores que indicam síndrome metabólica, tá? A cintura, né? A gordura visceral, resistência insulínica, glicemia em jejum. O outro fator, triglicérides maior ou igual a 150, sendo que o ideal é menor que 100, mas a Organização Mundial de Saúde considera 150. O que aumenta a triglicérides? Carboidrato refinado, carboidrato simples. Então, os triglicérides é uma forma de gordura, a lipase vai lá, quebra o glicerol, faz glicogênio, os 3 ácidos graxos, né? Por isso que é trialglicérides, vão lá para ser metabolizado em energia.
Mas quando a pessoa é sedentária, acontece e fica produzindo cada vez mais gordura, né? Eles voltam a se juntar, o glicerol com os 3 ácidos graxos, produz mais triglicerídeo, e isso faz parte da síndrome metabólica. Triglicerídeos não pode estar acima de 100, tá? Quinto fator, são 6, tá? O quinto é HDL para homens menor que 40, para mulheres menor que 50. Então, ó, o conjunto aí, triglicérides maior que 100, 150, HDL baixo. Já está com o pé no infarto lá. Porque HDL para homens menor de 40, 4 vezes aumenta o risco cardíaco, para mulheres também, abaixo de 50. Não pode ter baixo HDL e alto triglicérides. É isso que vocês têm que ver, não o colesterol total. Tem que ver esses dois aí. E por último, o 6º fator aí para você ser diagnosticado com síndrome metabólica é pressão arterial maior ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio. Precisa ter todos os 6? Não. Se você já apresentar 3 desses fatores e ainda mais o ganho de circunferência abdominal, você já é diagnosticado com síndrome metabólica, que é a maior causa de morte no mundo. Porque o risco cardíaco, o risco de mortalidade é 3 vezes maior para quem está com síndrome metabólica. Por isso que tanta gente morre e ainda fala que foi do nada, né? A gordura visceral é uma das piores inflamações que existe, é aquela gordura amarela ou branca, que está cheia de citocinas, aquela que dá até cárie. Quem assistiu a aula de ontem, eu falei das inflamações dentárias relacionadas com gordura visceral. E é isso, cheio de citocinas inflamatórias, né? Então, tem um hormônio que chama adiponectina. Quando você está com essa gordura visceral, essa gordura branca, ela diminui a adiponectina, que é produzida lá no tecido adiposo subcutâneo. Mas o tecido adiposo visceral, esse ruim, quase não produz nada. E o que é essa adiponectina? São proteínas cardioprotetoras, elas protegem o coração. Porque no coração tem uma proteína que é produzida, que chama PKA, que faz a beta-oxidação. O que é beta-oxidação? Queima de gordura. O coração tem que queimar gordura. Ele usa 70% de gordura, de ácidos graxos, e somente 30% de carboidratos para ter energia. Então, tem gente que ainda tem medo de comer gordura. Isso entope de carboidrato. Se o órgão que te mantém vivo, que é o coração, usa mais gordura, através desse processo de beta-oxidação. E além da gordura visceral diminuir essas adiponectinas, que são cardioprotetoras, essa gordura ainda produz o ASP. ASP são proteína estimuladora da acilação. Ela é pró-inflamatória e olha só o que essa ASP produz. Gordura saturada a partir de ácidos graxos de cadeia média. Ácidos graxos de cadeia média são bons. Por exemplo, o óleo de coco, né? Um triglicerídeo de cadeia média. Mas essa gordura, a ruim, vai transformar esses ácidos graxos de cadeia média em ácidos graxos de cadeia livre, que vão estimular outra via inflamatória, que é o Toll-like receptor 4. Essa via também é estimulada pelas fituínas, que são proteínas produzidas pelo fígado do obeso. Então, quem tem gordura no fígado, quem é obeso, produz as fituínas, que vai desencadear mais inflamação. Essa via do Toll-like receptor 4 é uma via inflamatória. Ele estimula o NF-kappa-beta, o centro da desgraça da inflamação. Você já está todo ferrado quando você está com essas vias estimuladas. Aí começa a produzir interleucina 6, que é uma das piores interleucinas inflamatórias, mais TNF-alfa, e o TNF-kappa-beta ainda diminui outra coisa, que chama PONC. Essa PONC é o propiomelanocortina, né? Propiomelanocortina, que tem ação o quê? Anorexígena, ou seja, diminui a fome. Quando você está com a PONC em níveis bons, você não sente muita fome. Mas com toda essa cascata inflamatória, a PONC é diminuída. E aí a pessoa
tá sempre com fome, aquelas compulsões alimentares, mas vem do quê? De processos inflamatórios. Então, com o aumento da glicose, há maior glicação, começa a glicar. Tudo que é hormônio peptídico, hormônio proteico, glica. Os hormônios tiroidianos são proteicos, eles glicam. Glicou, perdeu a função. Caramelizou, perdeu a função. Então, a glicose também se liga facilmente a outra coisa. Quem assistiu minha live de colesterol, eu expliquei da apolipoproteína A. Não é a lipoproteína A, tá? A apolipoproteína A, que tem a ver com o quê? Com HDL. Se ela glica nessa apolipoproteína A, o HDL diminui. E o HDL é uma lipoproteína protetora. Então, você diminui seu HDL. O que eu falei que um dos fatores de síndrome metabólica é HDL menor que 40 para homens e menor que 50 para mulheres. Então, com essa cascata inflamatória, com maior glicose, com a limonada lá da Vívia, você já vai diminuir seu HDL, tá? E olha, sabe o que diminui muito HDL? Esses remédios para pressão alta, esses diuréticos. Diminui HDL e sobe o triglicerídeo, viu? Então, já, se você toma esses remédios, eu não estou falando para você tirar, mas olha os efeitos colaterais. Eles são para proteger o risco de hipertensão, mas, ao mesmo tempo, aumenta o risco cardíaco. Então, por isso que a gente tem que se livrar desses remédios.